Pela Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, a definição de o que é desertificação enfatiza que é o processo de degradação de terras que ocorre em regiões áridas, semiáridas e subúmidas, secas no planeta, né? E que é resultante de uma série de fatores, vários fatores, né? Como climáticos e principalmente relacionado a ações antrópicas. A degradação de terras é definida como sendo a perda ou a redução, né, de fertilidade e de produtividade biológica e econômica das terras áridas. As terras áridas atualmente ocupam cerca de 41% da superfície do planeta e nessa região vivem cerca de 2 bilhões de habitantes, ou seja, 1/3 da população atual. Os cenários futuros sugerem que a falta de controle nos processos de desertificação e na degradação dos serviços e das funções dos ecossistemas de terras secas, tais como a escassez de água, né, poderão comprometer o bem-estar e a qualidade de vida das comunidades que vivem nessas regiões. Portanto, atualmente, a desertificação é uma das maiores ameaças e representa um fator limitante para o atendimento das necessidades humanas básicas. Gilboés, como região situada numa área suscetível à desertificação, apresenta características muito peculiares em termos de equilíbrio das funções e dos serviços ecológicos, que pode ser facilmente perturbado por ações antrópicas, ou seja, por atividades humanas. E esse processo de degradação violenta aqui existente vem, segundo alguns, desde o processo da descoberta aqui da região, com o problema do superpastoreio. Outros ressaltam e comprovam até com a questão da exploração do minério, porque aqui é uma região rica ainda em diamante. Tem 3 compradores aí que compram. É barato, mas compra. Quase não tá nem compensando a gente trabalhar no garimpo, porque um ano atrás a gente vendia ele a R$400 o quilate. Hoje se quer pagar é 300, 250, só não compensa não. Arrebenta para poder pegar um diamante e quando pega ainda vende barato. Não compensa o trabalho. E arrebenta o meio ambiente também. Porque aqui quanto mais chove e o pessoal trabalha, aí vai desmoronando. Isso aqui era plano. Aqui não tinha esse grutião aqui não. Aí inventaram esse negócio de corrida. Aí vai pegando, mete a alavanca, enxada e vai cortando tudo pra dentro. Vai apurando o cascalho, que a água é pura. É em pedra, que aí o cascalho não passa.
Isso era rasinha, era na faixa de 30 centímetros, meio metro, 50 centímetros. Cada ano que chove a gente vai destruindo mais, porque a gente corta para pegar a parte mais que tem um cascalho em cima, a gente tem que cortar isso aí de alavanca e ela continua afundando, porque é nós que destrói tudo isso. Aí está nessa faixa aí de 6 a 7 metros de fundura. Daqui para baixo, cada vez que você anda, mais a fundura você vai vendo. Aqui nós estamos botando na faixa de 6, 7 metros, mas daqui para baixo tem um grutião que ele vai dar de quase 12 metros de fundura. Pois é, aí como que nós vamos fazer? Nós pega só para fazer essa destruição para pegar o dinheiro. Praticamente é quase o ramo daqui, é esse mesmo. Porque não tem salário, o ramo é esse. Sempre é o que nós faz aqui, é esse, é o ramo nosso. De quem nós vive. Muita gente aqui da região afirma que não existe esse processo, que ele sempre foi assim. Nós temos hoje dentro de Juboés, há um divisor de águas, assim, há uma parte da comunidade que acredita no problema e a outra parte não aceita o problema. Existe quase que um mito, né, em cima disso, de que aqui não produz nada, não dá nada, devido a essa desertificação. É lógico, o problema existe, né, e grande, mas que a vida em si aqui é muito boa ainda. Hoje, a gente, como você está vendo aí, a cidade, mesmo com esse alarme que tá tendo, o problema da erosão, como é do conhecimento de todo mundo, mas é um problema que dá para se conviver, dá para resolver. E por isso o processo foi avançando num ritmo, eu diria, acelerado, ao ponto de hoje estar simplesmente ameaçador. Eu, particularmente, conheço a problemática aqui desde 77, quando vim a primeira vez, e tenho testemunho, tenho documentos da época, fotos, que mostram o crescimento. E nós, que somos da área de recuperação de área degradada, sabemos que o crescimento numa região dessa é inevitável. Por qualquer das razões, ou pelo somatório dessas razões, o problema está aí. Eu sou Eutino, eu nasci e me criei aqui nesse município, né? Conheço isso aqui de quando eu era criança. Quando era jovem, eu passava sempre aqui mais meu pai, trabalhando com gado. Nessa estrada, não tinha essas erosões. Acontece que com o passar dos tempos, aqui com o garimpo, o senhor de Chico Piqui, fez uma pequena rego aqui, né? Que eles chamam de corrida, na linguagem dos garimpeiros, e que rego foi esse que ele fez, se encontra nesse abismo. Eu conheci isso aqui, um canalzinho de uns 30 centímetros ou 40 centímetros, que foi a corrida que foi feita aqui. Você entendeu? Corrida essa, que com o durar desses tempos, olha o exemplo do tronco da árvore. Não foi verdade isso? Foi.
Isso aqui foi afundando. Isso aqui era estrada, ó, o carro passava aqui. Com certeza. E foi afundando a corrida que o seu Francisco fez. Chico Piqui falou. Esta árvore aqui era uma árvore de referência que a gente tinha até de descansar quando a gente chegava aqui, na época do verão. E que essa é conhecida aqui por pau de óleo, né? Mas na realidade é conhecida lá fora como copaíba. E é um sinal de que os homens que ajudou a destruir a natureza. E está a prova aí de que a árvore ainda hoje ela tem uma parte viva aí, sustentando esse terreno aí. É uma demonstração que a árvore protege a natureza. Ela já está se desmarombando, tá aí, ó, os pedaços aí por descendo. Mas ainda tem alguma coisa viva, né? Começa por a malhada. A malhada é essa área que não tem vegetação, tem apenas uma gramíneazinha rasteira, muito raquítica. A erosão já começa em coisa assim imperceptível, milímetros, que nós chamamos de erosão laminar, vai saindo como se fosse as páginas de um livro que vai saindo. Aí nós que somos da área já percebemos mais rapidamente, e esse laminar vai continuando, se você não controlar, e passa para sulco. O sulco já é aquela formação de um rego, então já vai levando mais material. Aí, se você não controla o sulco, ele chega à vossoroca. A vossoroca nada mais é do que um sulco que não foi controlado, e aí ele torna intransponível. Então, os dois agentes mais violentos da erosão hídrica é a energia cinética da gota d'água, que vem, é por isso que na constituição do universo, o Criador colocou a vegetação para amortecer a ação da gota d'água. E aquela vegetaçãozinha rasteira para atrapalhar ou diminuir a velocidade do escoamento, que é o outro agente mais violento. Agora, busca-se novamente o controle, né, e a eventual reversão dessa situação por meio, outra vez também, da participação da própria comunidade. Nós começamos um trabalho aqui há 6 anos, exatamente depois de uma matéria em que se fomentou a ideia de que Gilboés, o nosso município, desapareceria em 10 anos. Qual seria o intuito inicial? Era da gente entender o fenômeno, o que estava acontecendo, por que as pessoas vinham, estudavam todo esse processo e saíam matérias nos jornais, veiculação em jornais, televisão, de que o nosso município desapareceria. E as respostas ainda não têm sido bem efetivas. Primeiro porque a gente costuma dizer dentro da associação que o maior deserto que a gente enfrenta hoje aqui no município de Gilboés é a consciência das pessoas. Nós vivemos o problema, as pessoas vivem o problema, mas grande parte delas não tem consciência do problema. Nós, na verdade, estamos preocupados e estamos aqui desde 2003, tentando mostrar que é possível recuperar essas áreas. Queremos respostas, né, a todas as nossas indagações, porque nós também ainda temos indagações com relação ao problema. Mesmo nós temos sócios que estão engajados na luta, que são voluntários, ou seja, nós não recebemos nada por isso. É apenas o desejo de fazer algo por um lugar que você mora, que você acredita, gostamos de onde a gente vive. E Gilboés não é só uma parte que está degradada, a gente tem uma parte também do Rio Gurgueia que a gente vê, são frutas maravilhosas, um solo maravilhoso, mas que também precisa dessa questão do esforço, do trabalho na questão ambiental. Eu lamento muito a parte que foi mostrada, quando fizeram a filmagem aqui das erosões, que a parte positiva não foi mostrada. Aqui tem parte positiva, como é do conhecimento de todos. Aqui nós produzimos a soja, nós produzimos o milho, nós produzimos o algodão, nós produzimos o feijão.
Nós temos uma pecuária razoavelmente boa, entendeu? Nós temos áreas aqui muito férteis, terras molhadas, riquíssimas em água. Eu não conheço nenhuma região aqui no sul do estado para ter a água que nós temos aqui. O comércio de Gilboés é um comércio muito bom. Para o tamanho da cidade, uma cidade equivalente a 14 mil habitantes. Aqui a gente sobrevive da agricultura, da criação de animais, fruta, tem com abundância. A gente vive bem, vive tranquilo, vive num ambiente saudável, não muito poluente ainda. E isso é muito bom aqui para a nossa região. É quente, é lógico, mas fora isso, a gente vive bem. Hoje a gente temos aqui um conforto de energia, de água. Então praticamente a gente está numa forma de vida que é privilegiada, que poucos lugares possuem isso. Nesse sentido é que a nossa fundação, com um projeto chamado Recuperação de Áreas Degradadas em Gilboés, um projeto de 20 anos mais ou menos, que a gente vem tentando vender a algum governante do nosso estado, e somente agora em 2003 é que nós conseguimos. E de lá para cá nós estamos aí aqui a 5 quilômetros da sede, uma área fortemente degradada, com essa experiência que já tem resultados mostrando que nós estamos conseguindo apresentar uma alternativa de solução. A nossa pesquisa está em mais ou menos 2 hectares, onde nós fizemos uma série de barragens para segurar, para captar a água da chuva. Qual o objetivo? Ela recebe a água da chuva, capta essa água da chuva, ao invés de correr, infiltra nos diversos sentidos, encontra com a da outra barragem que está próxima e a área fica, como a gente vê até hoje, úmida em alguns lugares, onde ainda existe alguma das plantas que nós entramos lá, leguminosas, porque o que falta lá é apenas matéria orgânica. Então nós temos que repor isso com um material agressivo. Então é uma alternativa já, como é que se diz, florestal, para revegetação. Então isso por si só, na nossa concepção, já é motivo de resultado positivo. Porque se nós conseguirmos só isso, já é um avanço, porque nós vamos preservar nossos mananciais que estão morrendo assoreados, com uma forte contribuição dessa grande região. Que outra coisa que nos preocupa, não se sabe ainda a área de abrangência desse fenômeno. Mas o que existe do IBGE de 2004 é que praticamente 800 mil hectares apenas em Monte Alegre, Gilboés e Barreira do Piauí. IBGE 2004. Então é outra coisa que me preocupa muito, é o assoreamento que está ocorrendo nas barragens, principalmente nas hidrelétricas, que quando vier a ficar como o do Buqueirão, é o caos. E nós temos certeza que acontecerá se as autoridades não entender que precisa controlar esse negócio aqui em cima. A ideia da microbacia é fundamentalmente no que diz respeito
a atividade agro-silvopastoril, levar para o produtor a tecnologia simples de plantio em nível, no máximo com pequenos terraços para segurar o excesso da água, com a finalidade de controlar a erosão. Essa prática de plantio em nível é uma prática que vem dos incas, astecas e maias, que já praticavam isso antes de Colombo. E infelizmente nós estamos hoje em 2006 com essa experiência pequena ali de 15 hectares na microbacia de 6.000 hectares mais ou menos, com o que nós chamamos de Unidade Demonstrativa de Tecnologia, UDT. O menor agricultor dessas unidades que nós fizemos lá nesse ano agrícola 2005, 2006, alcançou quase 4 vezes, né, a produtividade média do Piauí, que é 700 quilos por hectare. Mas nós temos um produtor que chegou a 3.500 quilos, quer dizer, 5 vezes. Quer dizer, com o mesmo suor, com o mesmo custo, ele quintuplicou a produtividade. É o que nós queremos. Quer dizer, não vai embora a terra, não vai embora a água e aumenta a produtividade, consequentemente a renda do produtor e, por extensão, a melhoria da qualidade de vida. Um dos principais fatores que levam à degradação de terras são as ações antrópicas. Esse tem sido o motivo pelo qual o Programa de Combate à Desertificação da América do Sul tem orientado as suas atividades focadas nas comunidades. O projeto Brotar é esse que todos, né, vestiram a camisa, é uma iniciativa do IICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, com seu programa de combate à desertificação na América do Sul. Esse programa ele visa dar melhores condições e de uma forma integrada em 6 países, né, um programa maior, não só no Brasil, melhorar a condição de vida, melhorar e recuperar áreas que estão sob esse processo. Que Juboés está dentro de uma das áreas, né, de desertificação. Com esse projeto, o que a gente visa é não só a melhoria de vida, mas como um aprendizado. É lógico, eles estão buscando a fundo o que a gente tem de bom e que a gente não sabe usar. Com isso o projeto está buscando, está incentivando, está ensinando como a gente usar a matéria-prima que a gente já tem no local, sem buscar fora e daqui sair para fora com um preço razoavelmente melhor e onde a gente vai tirar proveito, que é a renda em benefício do nosso povoado e futuramente do nosso município, né? Que a potencialidade dando certo, do nosso trabalho dando certo, vai expandir aí para as outras comunidades, as outras associações. E a gente está torcendo para que dê certo e vai dar certo. Esse seria um exemplo extraordinário no caso de Giboés, inclusive de repercussões para outras áreas em mesma situação, onde se a ação antrópica levou a uma determinada situação de degradação, ela também pode ser considerada e preconizada como solução para esse mesmo tipo de problema. Acreditamos muito na questão do reflorestamento. Precisamos hoje de ter um canteiro de mudas. Isso para nós, enquanto ambientalistas, é sim de primordial importância. Já temos a resposta de que o solo daqui de Giboés, ele é rico, é bom. A gente acredita nisso. O solo do Núcleo de Pesquisa de Recuperação do NUPERAD não necessita nem de calcário. Todos os elementos que constituem o solo, inclusive o fósforo, que falta em quase 98% dos solos brasileiros,
lá tem numa proporção de quase 7 vezes maior a média que existe no Brasil. Nós temos aqui rios, nós temos brejo aí, Lago Amado de Brejo, temos lagoa, muita. Com esse trabalho que o ICA e os outros parceiros estão fazendo com a nossa comunidade, com a nossa associação, com isso, essa juventude está tendo uma perspectiva de vida, de trabalho. E com isso vai nos ajudar. Eu já vejo o futuro do meu filho, dos meus sobrinhos, dos filhos dos meus colegas aqui que trabalham. Com isso, eles já trabalham, eles já estudam mais seguros. E se eu não arrumar um trabalho lá fora, eu vou ter aqui, eu tenho a minha associação, eu tenho o meu grupo de trabalho aqui. Com isso a pessoa fica mais tranquila, leva uma vida até mais saudável. Isso é muito aperto. Para melhorar, ninguém administra sozinho, o povo tem que ter a participação. Eu vejo a preocupação da prefeitura na coleta do lixo. Nós temos caminhões aí carregando lixo diariamente, mas o povo não colabora. Ele pega os materiais, o lixo, os resíduos e joga no meio da rua, voluntariamente, de todo jeito. Isso não pode acontecer. A gente vê nas outras cidades por aí, todo mundo contribui, todo mundo ajuda. Então é difícil. E para que possa melhorar, o povo tem também que ter sua participação, tem que ajudar. Isso é o que não está acontecendo na nossa cidade. E a gente espera realmente que o mundo, o Brasil, os órgãos governamentais, eu estou falando municipal, estadual, federal, tenham olhos realmente para esse problema. Porque os políticos têm que entender que o Piauí, a entrada do Piauí é por aqui, a entrada do dinheiro do Piauí é por aqui. Quem vem de São Paulo, quem vem do Rio Grande do Sul, quem vem do Mato Grosso, quem vem de Santa Catarina, que vem conhecer o Nordeste, tem que vir por aqui. Então aqui, eles têm que botar na cabeça, é a entrada, o recurso do Piauí está por aqui, não só por a parte litorânea. Mas se a gente que mora aqui não lutar por o nosso problema, ninguém vai fazer isso por a gente. Nós não temos nada contra a exploração de minério, nem tampouco a exploração agro-silvopastoril, desde que ela seja racional, desde que ela seja sustentável. Nós acreditamos que está bem pertinho de se encontrar uma solução plausível para esse problema que é sério, não só aqui para a grande região, mas para o Piauí como um todo, para o Brasil, para o mundo. O trabalho maior que nós temos tido e a resposta maior tem sido nas escolas, com os alunos, estudantes do ensino fundamental e ensino médio, até porque a grande parte que faz do grupo de trabalho são estudantes e professores. A escola é o canal, é o resultado, é a resposta, é lá que a gente realmente tem que fazer alguma coisa. Só através desses novos cidadãos, pequenos cidadãos, é que a gente vai ter a transformação na questão ambiental. O que se vê na região de Gilboés, ou pela comunidade que lá vive, né, que há uma forte disposição nesse sentido, de participar de forma efetiva e evidente nesse processo de busca na recuperação daquele ambiente que é a sustentação da vida dessas populações.